Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. E não só isso, que você tenha forças para enfrentar o que o mundo irá passar nesse ano de 2025, de acordo com as profecias e previsões de videntes do passado e da atualidade. Será que conseguiremos reverter a situação? Ou 2025 será apenas uma amostra do pior que vem por aí? Se você acredita ou não em profecias, é melhor se preparando. O cenário que já se mostra no horizonte, somado às profecias mais sinistras já proferidas, promete trazer grandes infortúnios à civilização moderna. Acompanhe comigo as visões de alguns dos mais importantes videntes da história e também da atualidade. Enoch Adeboye. Já se tornou uma tradição na Nigéria alguns pastores revelarem suas profecias para cada ano. Um dos mais conhecidos é o pastor Enoch Adeboye, que também é supervisor-geral da Igreja Cristã Redimida de Deus, ou RCCG. A partir de uma espécie de púlpito e com uma plateia considerável, Adeboye costuma iniciar suas frases com Daddy says, que é o mesmo que papai diz em português, referindo-se ao Espírito Santo que, segundo ele, é quem faz as revelações. Adeboye, então, começa a proferir as suas previsões para o ano de 2025. Este será um ano marcante, um ano que não será esquecido. O vento que começou a se mover no ano passado soprará mais forte, o que significa que segredos maiores serão expostos, as coisas começarão a esfriar. Haverá muitas elevações, algumas promoções notáveis. O dia que todos estavam esperando chegará este ano, o que significa que haverá muitos e muitos sinos de casamento. Alguns ajudantes terrenos serão substituídos por ajudantes celestiais. Os zombadores serão mais barulhentos e agressivos este ano do que nunca, mas, infelizmente, muitos deles não sobreviverão. Algumas cidades e vilas neste ano de 2025 finalmente gritarão vitória. O que será que ele quis dizer? Alguns analistas dizem que ao falar que este ano será marcante e inesquecível, ele já prepara os seus fiéis para eventos extraordinários, positivos ou negativos, que deixarão um impacto duradouro. Pode estar se referindo a mudanças globais, avanços significativos ou crises marcantes. Quando ele diz que o vento que começou a se mover no ano passado soprará mais forte, sugere que algo iniciado em 2024 continuará ganhando força nesse novo ano. O vento pode simbolizar uma mudança espiritual, social ou até mesmo eventos globais que têm impacto significativo. Ele indica um movimento crescente que trará transformações. Pode ser algo divino, como também pode não ser. Segredos maiores serão expostos. Aponta para revelações de escândalos ou verdades ocultas. Pode indicar um ano de maior transparência, mas também de rupturas. As coisas começarão a esfriar. Pode simbolizar um apaziguamento de conflitos ou uma desaceleração em algumas áreas, como economia, tensões globais ou até relacionamentos. Será que poderemos testemunhar a paz no leste europeu ou ainda no Oriente Médio? Em suas previsões há também sinais de esperança para a humanidade. Quando ele diz que haverá muitas elevações, algumas promoções notáveis, por exemplo, reflete otimismo para indivíduos ou grupos específicos. Poderia ser visto como avanços em carreiras, posições de poder ou até mesmo progresso espiritual. A frase "o dia que todos estavam esperando chegará este ano", o que significa que haverá muitos e muitos sinos de casamento, pode se referir a eventos ansiados globalmente, como resolução de conflitos ou avanços históricos. Os sinos de casamento sugerem um ano de celebração e união, tanto no sentido literal quanto metafórico, sugerindo alianças, reconciliações ou parcerias. Alguns ajudantes terrenos serão substituídos por ajudantes celestiais. Pode simbolizar um aumento na fé ou na busca por auxílio divino em detrimento de soluções humanas. Alternativamente, poderia significar que certas lideranças ou sistemas serão substituídos por forças mais elevadas, sejam espirituais ou moralmente superiores. Os zombadores serão mais barulhentos e agressivos este ano do que nunca, mas, infelizmente, muitos deles não sobreviverão. Zombadores pode se referir a críticos ou opositores, representados por indivíduos ou grupos.
A frase alerta que a oposição ou resistência será mais intensa, mas sugere que esses opositores enfrentarão consequências severas. Por fim, algumas cidades e vilas neste ano de 2025 finalmente gritarão vitória. Isso evoca a ideia de comunidades superando desafios significativos, como desastres, conflitos ou problemas estruturais. Vitória pode simbolizar libertação, justiça ou progresso em áreas específicas. Joseph Z é um autor, locutor e voz profética de abrangência internacional dedicado a edificar vidas por meio da palavra de Deus em contextos como igreja, governo e mercado. Segundo o vidente, todas as suas previsões são ditadas diretamente pelo Senhor. As previsões de Z, no entanto, são em sua maioria centradas na América e ainda mais precisamente nos Estados Unidos. No início deste ano, ele compartilhou que o Senhor lhe mostrou uma porta se abrindo e após um curto período de tempo, a porta se fechou e isso para ele é um indicativo do que está se encaminhando para a América. Segundo o vidente, o Senhor disse que será o Vale da Decisão, onde a América, especificamente ela, seguirá o caminho de Nínive, ou o caminho do fogo. Mas, de qualquer forma, a América mudará. Ela se arrependerá e se reparará, ou se dobrará de joelhos através do fogo, mas haverá uma nova América. Interpretando essa previsão, o Vale da Decisão é uma referência bíblica encontrada em João 3,14, que simboliza um momento crítico de escolha ou julgamento, geralmente relacionado à intervenção divina. Sugere que os Estados Unidos enfrentarão uma encruzilhada importante, exigindo decisões com implicações profundas. Quando diz que a América seguirá o caminho de Nínive ou o caminho do fogo, ele quis dizer que Nínive foi poupada do julgamento divino porque o seu povo se arrependeu, sinceramente, após a advertência de Jonas. Isso implica que os Estados Unidos têm a oportunidade de buscar o arrependimento coletivo e corrigir os seus erros. O fogo é frequentemente usado na Bíblia como símbolo de purificação, julgamento ou destruição. Esse caminho sugere uma experiência dolorosa ou transformadora para os americanos, caso não optem pelo arrependimento. Quando ele diz que, de qualquer forma, a América mudará e que ela se arrependerá ou se dobrará de joelhos através do fogo, ele enfatiza que, independentemente do caminho escolhido, arrependimento ou sofrimento, uma transformação nos Estados Unidos é inevitável. Pode estar relacionada a mudanças políticas, culturais ou espirituais significativas. Em meio a tudo isso, o país passará por um período de grande dificuldade financeira, social e até ambiental, forçando a se transformar. Segundo Z, depois de um processo desafiador, os Estados Unidos emergirão novamente, mas como uma nova América, com uma sociedade mais justa. Ou seja, haverá tempos de tremor, mas uma nova geração de pessoas reconstruirá a nação. Será mesmo que podemos esperar isso para 2025 ou, no máximo, 2026? Chico Xavier foi um dos maiores médiuns brasileiros e o ícone principal do espiritismo no Brasil. Ele ficou conhecido por suas mensagens psicografadas e previsões que provocam reflexões. Uma das profecias mais discutidas atribuídas a ele é a chamada data limite, que poderia, de forma indireta, se relacionar ao ano de 2025. O médium teria compartilhado em uma conversa com Geraldo Lemos Neto que a humanidade havia recebido um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, a data da chegada do homem à Lua. Durante esse período, as nações deveriam evitar uma guerra nuclear total. Caso conseguissem manter a paz relativa, a humanidade entraria numa nova era de progresso espiritual e científico, caracterizada por descobertas científicas extraordinárias, contato com civilizações extraterrestres e transformações sociais e espirituais significativas. Embora a data limite tenha sido alcançada em 2019, muitos acreditam que os seus efeitos começariam a ser percebidos nos anos seguintes. Nesse contexto, 2025 poderia ser um marco de consolidação ou intensificação das mudanças previstas. Mesmo que Chico Xavier não tenha mencionado especificamente o ano de 2025 em suas mensagens conhecidas,
Algumas previsões podem ser interpretadas como potencialmente relacionadas a esse período. Exemplos: 1. Transformações climáticas e geológicas. Ele teria sugerido que, no período após a data limite, a Terra passaria por eventos naturais significativos, como desastres climáticos, que serviriam como mecanismos de purificação planetária. 2. Avanços na espiritualidade global. Chico acreditava que o mundo caminharia para uma maior união entre povos e religiões, o que poderia estar em consonância com movimentos globais em direção à solidariedade e à consciência planetária. 3. A chegada de uma nova era de consciência coletiva. Após a data limite, a humanidade deveria entrar numa fase de aprendizado acelerado, onde valores espirituais seriam priorizados sobre o materialismo. Contudo, se considerarmos o contexto pós-data limite e as tendências globais, algumas hipóteses para o que Chico poderia ter sugerido indiretamente incluem mudanças climáticas extremas que forcem a humanidade a buscar soluções sustentáveis e coletivas, avanços científicos impressionantes como a exploração espacial mais profunda ou novas tecnologias de cura, e movimentos espirituais e sociais que promovam maior cooperação entre as nações. São Malaquias, que viveu entre 1094 e 1148. Foi um arcebispo irlandês conhecido por suas habilidades de cura, dons proféticos e por reformar a igreja na Irlanda. Ele foi canonizado em 1190 pelo Papa Clemente III e o que realmente o tornou famoso foi uma obra atribuída a ele chamada Profecias de São Malaquias, que teria previsto a sucessão de papas até o fim dos tempos. Segundo relatos, São Malaquias teria recebido uma visão durante uma viagem a Roma em 1139. Ele escreveu uma lista com 112 lemas em latim, cada um representando um papa, desde Celestino II, eleito em 1143, até um papa final chamado Pedro, o Romano. Essas profecias permaneceram desconhecidas por séculos e só foram publicadas em 1595 por Arnold Wyon, um monge beneditino. No entanto, a autenticidade das profecias é debatida. Alguns estudiosos acreditam que foram forjadas no século XVI para influenciar a eleição papal. Outros as consideram genuínas, apontando para a precisão de algumas descrições dos papas. A parte mais intrigante das profecias de São Malaquias é, sem dúvida, o último lema, que se refere ao Papa final, identificado como Pedro, o Romano. Assim, Malaquias escreveu: na extrema perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o temível juiz julgará o povo. Quanto ao nome, alguns especulam que ele não será literalmente chamado Pedro, mas que o seu nome ou ações estarão ligadas ao apóstolo Pedro. Em relação às tribulações, o texto sugere tempos difíceis para a igreja, como perseguições, divisões internas e crises de fé. A destruição da cidade das 7 colinas pode ser uma possível referência a Roma, o que muitos interpretam como o fim da Igreja Católica na sua forma atual ou a sua transformação significativa. Papa Francisco, o 266º Papa, está associado ao penúltimo lema, da Glória da Oliveira, interpretado por alguns como uma referência à paz, um símbolo associado à ordem franciscana e à oliveira. Se as profecias forem seguidas literalmente, Francisco seria o penúltimo Papa antes do fim dos tempos, ou de uma grande mudança espiritual. Por outro lado, as profecias podem ser interpretadas como reflexões sobre crises e desafios enfrentados pela Igreja nos tempos modernos, incluindo escândalos dentro da Igreja com questões relacionadas a abusos, corrupção e divisão doutrinária, perseguições globais, uma vez que cristãos têm enfrentado desafios crescentes em várias partes do mundo, e também transformações espirituais, movimentos de renovação e debates sobre a relevância da Igreja numa sociedade cada vez mais secular. Se você nos segue, conhece muito bem Baba Vanga,
uma vidente búlgara que, antes de sua morte em 1996, deixou uma série de profecias sobre diversos acontecimentos no mundo, muitos dos quais ela acertou, como o ataque às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001. Em 1989, ela escreveu: "Horror, horror! Os irmãos americanos cairão após serem atacados por pássaros de aço. Os lobos uivarão num arbusto e sangue inocente será derramado." Interpretando os irmãos americanos, são associados às torres dos dois edifícios, enquanto os pássaros de aço, claro, são os aviões. Lobos uivarão em um arbusto foi interpretado por alguns como uma referência ao presidente George W. Bush, uma vez que arbusto em inglês é bush. O que você acha? Teria mesmo ligação? Fica aí com a reflexão. Sem sombra de dúvidas, a chamada Nostradamus dos Balcãs teve algumas das previsões mais bárbaras para a humanidade. Começando pelo fato de que, segundo ela, 2025 marcaria o começo da extinção da humanidade, com uma significativa redução populacional na Europa, devido a um conflito de grandes proporções. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o que está acontecendo no leste da Europa, envolvendo Rússia e Ucrânia, e até agora só corrobora para que essa previsão seja mesmo real. Baba Vanga também teria alertado para o desencadeamento de uma guerra mundial após a queda da Síria, resultando num grande conflito entre o Ocidente e o Oriente. Mais uma vez, tocamos nas teclas C de conflito e G de guerra, que é o que está rolando para aqueles lados do mapa mundi. Isso remete aos conflitos cada vez mais pesados entre Israel, Irã, Líbano e outros países do Oriente Médio, que estão a um passo para levar a guerra a uma escalada sem volta. A vidente previu eventos naturais catastróficos, incluindo a erupção de vulcões adormecidos e inundações massivas, causando destruição significativa. Além disso, Baba Vanga teria mencionado em 2025 que seria marcado por descobertas científicas notáveis, incluindo o contato com seres de outros planetas. Isso seria, com certeza, muitíssimo interessante, especialmente para a comunidade ufológica e científica. Bem, eu acho que não há uma pessoa viva na Terra que nunca tenha ouvido falar de Michel de Nostradam, mais conhecido como Nostradamus. O médico e astrólogo francês do século XVI publicou suas previsões num livro chamado Les Prophéties, lançado pela primeira vez em 1555. Nostradamus é conhecido por sua linguagem enigmática e simbólica, o que permite múltiplas interpretações. Suas previsões incluem descrições de guerras, desastres naturais, avanços tecnológicos e mudanças sociais. Embora Nostradamus não mencione anos específicos, alguns estudiosos e intérpretes tentam relacionar suas quadras a eventos modernos, como o que estamos vivenciando nos últimos 3 anos, com 2 guerras importantes acontecendo no Oriente Médio e no leste europeu. Por exemplo, na Centúria 2, quadra 29, Nostradamus diz: "Por 7 meses, a grande guerra, pessoas mortas pelo mal. Seus fogos na cidade de Hecatombe, muitos não sobrevivem." Alguns relacionam essa quadra a um conflito global, como uma possível terceira guerra mundial. Isso é frequentemente ligado às crescentes tensões geopolíticas entre grandes potências. 2025 é especulado como um ano crítico devido à escalada de conflitos em várias regiões. Mudanças climáticas não só estão em voga nos noticiários, como pior, estão claramente acontecendo. Isso tem raízes na industrialização, sim, como também é um processo natural do planeta. O problema é que, se fosse um planeta desabitado, nada disso teria problema para a vida humana, concorda? E estamos crescendo muito rapidamente em quantidade de habitantes. Hoje, somos praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo, um número bem acima do considerado ideal para a manutenção do planeta. Na quadra 67 da primeira centúria, Nostradamus deixou escrito: "Trovão, relâmpago, grandes enchentes pelo mundo, torrentes furiosas de sangue em solo sagrado. A terra tremerá debaixo de grandes montanhas, os campos destruídos,
Os mares engolirão cidades. Essa profecia é frequentemente associada a mudanças climáticas. Desastres naturais como terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Muitos acreditam que eventos climáticos extremos se intensificarão em 2025, refletindo essa previsão. E você deve estar se perguntando, existe essa possibilidade? Bom, não é preciso ser um cientista experiente para ver que, ultimamente, muitos locais têm sido severamente castigados por inundações, deslizamentos e terremotos, enquanto outros têm passado por secas e altas temperaturas nunca antes experimentadas. Há algo de muito estranho nisso. Na quadra 32 da Quarta Centúria, Nostradamus disse algo que, de uma certa forma, coincide com as previsões do pastor nigeriano Adeboye. O francês disse: "Os tempos do homem comum chegarão. Os ricos perderão suas coroas. Uma nova fé surgirá das ruínas, unindo as nações numa só voz." Alguns veem nessa profecia como uma referência a mudanças sociais ou espirituais significativas, como movimentos globais por justiça, igualdade ou uma transformação no panorama religioso. Seja como for, a cada ano que passa, nós vamos aprendendo com os nossos erros, e isso é uma constância. Perigos adiante sempre estarão à espreita, e se não estivermos preparados para superar os desafios, aí sim poderemos nos dar como derrotados. Independentemente das profecias, a humanidade sempre conseguiu lidar com tais situações, mesmo sem saber que as estavam superando. E assim será. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. Deixe os seus comentários sobre o tema. A gente se vê num próximo vídeo.